ponto que chama atenção aí, que você fica um pouco preocupado, é qual a disposição do Lula de voltar a se candidatar. No encontro com ministros, vários jornais deram aí que ele manifestou desânimo. Ele realmente está. A idade pesa. O que ele passou nesse tempo todo aí foi terrível. Esse tempo de prisão, tudo foi terrível. E ele voltou para salvar o Brasil. Pô. Ele voltou para salvar o Brasil. Ele voltou no sacrifício aí com. Sem ele, teria o fim do país. Imagina uma reeleição do Bolsonaro aí, com as instituições arrebentadas aí, com Paulo Guedes montando negócio para todo lado, aí com os bilionários querendo articular o desmonte final do Estado brasileiro, o que teria acontecido? Agora, daqui para frente, de alguma maneira, acho que os ministros teriam que se reunir em torno daqueles mais racionais e não é intimar o Lula, mas chamar o Lula ao mundo real. O Lula, naquele período de 2008, 2010, pessoal, o Lula foi a maneira como ele gerenciava o governo e o ministério era coisa para causar inveja em qualquer CEO de multinacional. Eu levantei isso na época, que a imprensa todo dia dava isso, o governo parado, que o Lula acorda às 6 da manhã, está bêbado, puta, aquela... E eu ia acompanhando e falava, pô, mas não é isso que está mostrando. Você tem decisões quase todo dia. Daí comecei a conversar com ministros para saber qual que era o modelo de gestão do Lula. E era fantástico. Ele era o maestro, o articulador. Então, o que ele fazia? Reunião de ministério. Quem tem uma boa ideia aí para apresentar? Os ministros iam apresentando. Ele identificava uma. Isso aqui é uma boa ideia. Daí chamava o ministro para uma conversa pessoal. E fale o que essa ideia é boa para o país, o que é boa para o meu governo, o que é boa para a população. Se convencesse, na reunião seguinte, ele juntava o ministério e aquilo passava a ser uma ideia de governo. Então, todos os ministros tinham que se adaptar àquilo. Ele pegava os ministérios sociais, que são ministérios de pouca estrutura, mas os ministérios sociais, eles passavam a ser os orientadores das ações sociais dos ministérios fortes. Eu lembro uma vez, acho que eu já contei aqui, ele chega para o Haddad e fala, Haddad, eu preciso de uma boa notícia. O Haddad fala, eu tenho tal projeto aí, mas o Palocci está segurando. Daí ele ligava para o Palocci, Palocci, resolva isso. E o ouvido aberto aí para tudo que... Ele estava ligado em tudo. Era impressionante aqui, tanto que ele monta uma equipe para enfrentar a crise de 2008, que era basicamente ele, Nelson Barbosa e a Dilma. E ele sai, traz o pessoal do Banco do Brasil, aí, que conhecia bem e sai mapeando os problemas. De repente, fala, pô, Centro-Oeste, as trades não estão descontando mais a cédula de exportação. O Banco do Brasil vai lá e resolve isso. Então, foi impressionante aquele período lá, porque foi um período de intensa atividade. E ele indo, correndo o Brasil inteiro aí, defendendo a luta contra a crise que vinha por aí. Mais que isso, articulou o G20, articulou o Clube dos Países Exportadores de Commodities. Acho que foi o maior momento de um presidente, assim, desde Juscelino Kubitschek. Agora, nesse momento, não. O que a gente vê é um Lula que está parado. Ele está parado até agora, 2 anos aí parado. Não articulou ainda um plano de metas, aí, tendo 2 oportunidades fantásticas, que é a transição energética. A transição energética e a questão da nova indústria brasileira. Então, digamos, vai ser um ponto central, organizar essa organização para o segundo tempo do jogo, você poder enfrentar 2026 com a taxa Selic ainda muito alta, com a inflação, esperamos que já sob controle, mas com a economia cedendo aí, porque com essa taxa de juros não tem quem consiga manter o ritmo de crescimento, né? Mas essa estratégia de 2025 vai ser fundamental. É um ano de transição, não deveria ser, mas acabou sendo um ano
de transição